Fala pessoal, agora nós teremos a diferença entre conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Você vai entender o significado desses três tipos de conjunto e a diferença entre eles, tudo bem? Então, iniciando a questão aqui desses tipos de conjuntos, galera, eu vou falar primeiramente do conjunto vazio, tá bom? Tá aqui, ó, conjunto vazio. Vou pegar aqui meu marca-texto aqui, não é? Tá aqui. Conjunto vazio. Tudo bem? Galera, o conjunto vazio, ele é um tipo particular de conjunto, tudo bem? E que representa uma situação impossível de ocorrer. Por quê, pessoal? Porque ele não possui elementos, tudo bem? Então, o conjunto vazio, ele é representado por esses símbolos aqui, pessoal, tudo bem? Então, recapitulando, o conjunto vazio é o tipo de conjunto que não possui elementos. Por isso, ele representa uma situação impossível de ocorrer. Agora, falando do conjunto unitário, o nome já está dizendo, o conjunto unitário possui apenas um elemento. Tudo bem, pessoal? Tá aqui, ó, conjunto unitário, tá bom? Possui apenas um elemento. É um tipo de conjunto um pouco especial. Tudo bem? E o conjunto universo, vocês estão vendo aqui, galera, o conjunto universo. O conjunto universo, ele representa o conjunto ao qual todos os elementos pertencem. Tudo bem, pessoal? Todos os elementos, tá certo? Por quê, professor? Porque todos os elementos são aqueles que a gente está estudando, por exemplo, em uma certa questão, calhar todos os elementos. Então, o conjunto universo é o qual pertencem todos os elementos. Tudo bem, galera? Então, tá aí a diferença entre conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Vamos lá, conjunto vazio não possui elementos, tá certo? Então, representa uma situação que não pode ocorrer, impossível de ocorrer. Conjunto unitário possui apenas um elemento e o conjunto universo, tá? Representa todos aqueles elementos que a gente tá ali estudando. Tudo bem, galera? Vamos embora. Galera, agora nós vamos dar início ao conjunto das partes, tudo bem? É uma parte do conteúdo que é um pouco delicada, mas eu garanto que você vai aprender. Por exemplo, o que é o conjunto das partes? É o conjunto ao qual é formado por elementos e esses elementos são outros conjuntos. Ou seja, é um conjunto formado por elementos que são outros conjuntos também. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aí, ó. O conjunto das partes dos conjuntos abaixo, ou do conjunto abaixo, A igual a 0 e 1, é. E aí eu vou fazer aqui para vocês, para não ficar confuso. Vocês vão ver que não é difícil. Tudo bem? Então, qual é o conjunto das partes de A, galera? Vamos fazer aqui, ó. Não é difícil, preste atenção. Vamos lá. Como eu falei, o conjunto das partes é um conjunto que é formado por elementos, que vocês estão vendo aqui o 0 e 1, e esses elementos podem ser outros conjuntos também. Então, a gente pode dizer que a gente já pode começar aqui formando um conjunto com o 0, tá bom? Aí a gente pega aqui, pode formar um conjunto com o 1, certo? Pode formar um conjunto também com o 0 e com o 1, certo? Que é o conjunto que já está aí, certo? E pode causar aqui, pessoal, pode formar um conjunto vazio, tudo bem? Certo? Então, a gente pode dizer que o conjunto das partes, vou até dar uma circulada aqui, é formado por esses elementos, e esses elementos podem virar outros conjuntos. Tudo bem? Então, a partir daí, pessoal, a gente já tem outro exemplo aqui, ó. Olha que coisa linda! Já para o conjunto B igual a 0, 1 e 2, a gente vai fazer a mesma coisa que fez em cima, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Para diminuir o nosso trabalho, eu fiz isso aqui para vocês, ó. Né? Então, a gente tem aqui o conjunto das partes de B, certo? O conjunto das partes de B pode ser, vamos lá, a gente pode criar um conjunto nulo, não é? Pode criar um conjunto com o 0, que está aí, não é? Pode criar um conjunto com o 1, pode criar um conjunto com o 2, pode criar um conjunto com o 0 e com o 1, não é? Pode criar um conjunto com o 1 e com o 2,
pode criar um conjunto com o 0 e com o 2, certo? E pode criar um conjunto aqui com o 0, com 1 e com o 2. Ou seja, o conjunto das partes de B são os elementos que estão nele que podem virar outros conjuntos. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido qual é o conjunto das partes, o que que significa. É um conjunto formado por elementos, ao qual esses elementos podem virar outros conjuntos, e aí a gente busca aí as combinações. Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha compreendido. Você pode ver que não é algo tão difícil. Caso não tenha compreendido, é só refazer. Pode puxar aí na barrinha, né? Como é que é? Voltar o vídeo, certo? E rever a explicação. Tudo bem? Então vamos para o próximo.